na rede social. E aí, beleza, ele fez esse post e olha só o que apareceu aqui, ó. Curtido por Sérgio Ramos. Olha! Você vai explicar o que tá acontecendo? O que é isso? É rede social, né? A gente vê muita coisa na rede social. A gente vê muita coisa, a gente acaba se chocando, né? A rede social. Outro dia eu vi lá Não, mas deixa pra lá, outro dia esquece. Assim, é muito louco isso aí. Agora, só queria dar uma pitadinha que nós mostramos no YouTube sobre o Abel falando inglês, né? Com os artistas internacionais que aqui chegaram e tal. O Memphis Depay fala desde pequeno também inglês. Então, são coisas que se você colocar na balança e comparar, o Memphis Depay se sobressai. Olha, até rimou. Por quê? Sérgio Ramos está seguindo ele e gostou do que ele falou. Só faltou o Memphis Depay fala espanhol também, porque já jogou lá, né? Olha aí, tá vendo? Você tá estudando demais, meu. Você tá demais. Voltou a ser corintiano, eu gosto assim. Eu nunca fui. Nunca foi. A internet que me diga. Só a menina da internet aqui é. Isso. E finalizando dito isso, bom final de semana a todos vocês. Muito obrigado. Acabou? Eu acho que acabou, né? Agora, se o Sérgio Ramos... falando sério, será que o Corinthians tem interesse? Primeira coisa. Não, sério, vamos falar sério. Se o Sérgio Ramos do passado era incrível, mas você defende o Gabigol de 2019. Também defendo. Defendo o atleta aqui. Não é, defendo, porque hoje em dia é muito difícil você ser atleta numa correria e jogando mais de 6 jogos por ano. É muito difícil. Agora, se o Sérgio Ramos... ser mimado, difícil. Se o Sérgio Ramos ligar pro Messi ou chegar aqui na arena, ele vai se surpreender, menina. Aí ele vai falar, eu quero um contrato de produtividade, ele vai pedir. Ele não vai nem, a direção não vai nem passar para ele. Ele vai pedir, falar, eu quero mostrar minha produtividade nesse campo onde Messi adorou e essa nação abraça o jogador e faz a diferença. Isso tudo será dito para ele em inglês pelo Memphis Depay também, entendeu? O espanhol mesmo. O espanhol. É mais fácil entender, né? O Sérgio Ramos vai vir para jogar. E é um gramado que até o Denilson acertou o chute pela primeira vez na carreira dele, já aposentado. Não, lá ele fez gol por cobertura. Vai ganhar por jogo. Eu vou ganhar por jogo, porque se fizer, porque o mês lá, às vezes não tem 30 dias, né? Não é só lá não, viu? Pra ganhar por jogo. Mas se ele ligar pro Rames, ele vai saber que outros times aqui também não tem 30 dias, viu? Eita! Sgarbi, o que você quer dizer? Primeiro que o Ronaldo, cara, ainda bem que é sexta-feira, porque aguentar o Ronaldo mais um dia essa semana louco do jeito que ele tá seria difícil. Segundo que sai uma notícia, né, de que pela parceria, enfim, de que deu certo com o Depay, os patrocinadores gostaram e pensam em grandes nomes no mercado pro Corinthians no ano que vem. E a notícia também é de que o Sérgio Ramos chegou a negociar com o Corinthians. Não diretamente, mas o Corinthians deu com o Augusto mesmo? Então, parece que não, mas... então agora, ano passado. Se negociar comigo, não vai adiantar, tem que negociar com o Augusto. Não, mas pra mim seria uma contratação. O setor que o Corinthians mais precisa é zaga. Traz um Sérgio Ramos, joga muito, ainda tá louco. Aquele sobra, igual o Thiago Silva chegou no Fluminense deitando. Eu acho que ele não conseguiria jogar quarto e domingo nesse ritmo mais não, em reta final de carreira. Nem o Torres joga quarto e domingo. O mas Torres quando não você joga contrata nunca. um jogador que tem a história, que tem o currículo do Sérgio Ramos, e hoje você vê a idade, o momento da carreira, ele não vai jogar todas mesmo. É pra jogar só algum. Então me explica o que vira no Torres. O que o Corinthians quer? Tem moleque aí de 20 anos que não jogam todas, pô. Mas a Renata falou que tem que ver o currículo. Não, mas eu não tô dizendo que isso é um empecilho. Que tá lá no Corinthians. O que viram nesse cara? Me fala, você. Não, é porque ele é da seleção equatoriana, enfim, aquela coisa, né? O que o Corinthians quer da vida? O Corinthians quer um museu Madame Tussauds, que você tem um monte de cara mais antigo? Não, mas às vezes é uma questão de oportunidade mesmo, né? O cara tá livre no mercado, aquela coisa toda. Tem que focar em jogador que chega pra agregar, pra jogar. Vou dar um exemplo, tô flertando o Roger Guedes. Vá atrás desse cara. Pode trocar com o Mateuzinho, pode trocar com... E Sérgio Ramos, você não tem nem que pensar. Com o Hugo. Roger Guedes lateral. Ontem, velho. É isso que o Corinthians tem que fazer. Eu penso assim, pelo menos. Mas acho que o Corinthians vai precisar de um zagueiro pro ano que vem, né? Dois, Sérgio Ramos. Dois zagueiros. Tem um bom. Dois laterais. Tem um bom pra eles. Olha o que tem pra você, Capelanes. Aí acabou de passar aqui. Tá passando de novo, gente. Tem problema. Se não ganhar. Espanha, não Madeira. E já o Ronaldo vai contar pra gente essa história de que poderia ter uma história, um casamento entre Corinthians e Sérgio Ramos. Mas a gente vai, antes disso, contar como está o Corinthians, que se prepara para o Campeonato Brasileiro, que está numa fase melhor e que só vê Memphis Depay brilhando. Ixi, Sérgio Ramos e Fagner, hein? Meu Deus! 5 jogos de invencibilidade, 4 vitórias seguidas no Brasileiro. E assim, a família Dias finalmente consegue um pouco de paz.
seja o técnico Ramon ou o auxiliar Emiliano, que, por sinal, levou ontem o filho Adriano ao treino aberto no CT, enquanto o garoto... Fala, fiel, tudo jóia? A gente novamente de volta no canal, trazendo as últimas informações do Coringão. E vamos iniciar o vídeo falando aí dos reforços, do mercadão da bola. Corinthians já está pensando em 2025. E para isso, já iniciou o planejamento, o Fabinho Soldado com Augusto Melo e a diretoria, para ir ao mercado. Alguns nomes já surgiram e o Corinthians está estudando a possibilidade de contratá-los. O Corinthians pensa em trazer mais um ou dois zagueiros, tendo em vista que hoje a defesa do Corinthians não agrada quase ninguém. A defesa falha muito, é uma defesa que bate muito cabeça e isso o Corinthians, para ser campeão, não quer. Então por isso o Corinthians está falando aí Pablo Mari, ex-zagueiro do Flamengo. Também está estudando a possibilidade de contratar aí Sérgio Ramos. Também já se fala em Davi Luiz, que agrada muito Fabinho Soldado. Lucas Veríssimo também é outro jogador que o Corinthians estuda a possibilidade, é jovem, talentoso. E também se fala em Patrick do Novo Horizontino. Então um pacotão de reforço que o Corinthians está estudando a possibilidade, sem contar que o Corinthians também quer um atacante. Então o Corinthians está firme no mercado, estudando as possibilidades, porque não quero fazer negócio errado. O Corinthians já acabou errando muito e ano que vem chegou a vez do Corinthians conquistar um título e sair dessa fila aí de 7 anos sem ganhar nada. Todos esses que eu falei aqui são reforços aí que o Corinthians estuda a possibilidade. Sérgio Ramos, Corinthians vai fazer mais uma proposta, porque o Corinthians já fez proposta para o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos trabalhou, né, na negociação com o Corinthians, mas o tempo era pouco, então por isso o Corinthians não acabou contratando o zagueiro, mas interessa muito ao Corinthians, um jogador experiente, um jogador multicampeão. Então é um jogador que o Corinthians está estudando essa possibilidade de contratar. E chegaria, né, para ser o xerife da defesa, que é um jogador, como eu falei para vocês, tem muita experiência, vai agregar muito no time do Corinthians. Davi Luiz é um jogador que tem 37 anos e esse agrada particularmente Fabinho Soldado, que já trabalhou com ele no Flamengo. O Corinthians está procurando um cara para ser um xerife, para ser um líder, para ser um cara que vai ajudar o grupo em todo sentido, né? Conversando, orientando, né, os jogadores mais jovens passando experiência. Então Davi Luiz é esse jogador que o Fabinho Soldado sonha em trazer. Lucas Veríssimo já jogou no Corinthians, né, conhece o Corinthians, só que o valor do Lucas Veríssimo, de todos que eu falei, esse é um dos valores mais altos. O jogador que joga no Al Duhail, né, da Arábia, ganha um salário estratosférico lá. E esse é um jogador que é a preferência da diretoria, é o Lucas Veríssimo. Porém, se o Corinthians não conseguir trazer o Lucas Veríssimo, aí em segunda opção está Sérgio Ramos. Mas o Lucas Veríssimo esteve no Corinthians e a diretoria fez um trabalho errado. Até porque quando o presidente Augusto Melo assumiu o Corinthians, foi eleito, assumiu o Corinthians, ele anunciou a renovação de Lucas Veríssimo. Aí ficou aquele imbróglio entre Lucas Veríssimo, Corinthians, representante, e acabou que teve uma oferta. Só que onde está a falha do Corinthians? Uma falha jurídica. É que o jogador tinha apalavreado a sua permanência. Só deixou apalavreado a sua permanência. Porém, não tinha assinado nada. O Corinthians era para ter pegado o contrato, chegar no Lucas Veríssimo, está aqui, ó. Você quer ficar? Quer? O salário é tanto. O Corinthians pagava os 8 milhões de euros nele. Então, se você quer ficar, assina aqui o contrato. Aí ficou esse blur. Falou que ia ficar, o Corinthians confiou, depois não tinha assinado e o jogador teve uma oferta para ganhar mais de 1 milhão por mês a mais no Corinthians e foi embora no Corinthians. Então a culpa é de quem? A culpa, para mim, é da diretoria do Corinthians, que confiou na palavra do jogador. E hoje que esse mercado inflacionado, onde as coisas se giram por dinheiro, não pode confiar no que o jogador fala e nem o seu empresário, nem seus representantes, que ninguém hoje está cumprindo com a palavra. Então, não é como antigamente o jogador dava a palavra e acabou. Hoje precisa assinar. Se não assinar,
não adianta, não é do clube. E isso aconteceu e ele foi embora. E o Sérgio Ramos, um outro jogador que agrada muito o Corinthians, em segundo lugar, né? E Memphis Depay acabou postando aí postando na sua rede social, né? E quem foi lá curtir? Sérgio Ramos foi curtir a rede social do atacante holandês Memphis Depay, que fala espanhol, fala inglês e agora está falando até português. Só que o salário de Sérgio Ramos é muito alto. O salário de Sérgio Ramos, ele ultrapassa aí a casa de 3 milhões de reais por mês, né? É um zagueiro que é um contrato de 3 anos. Eu sou ruim de conta, vocês me ajudam aí. Um salário de 3 milhões por mês. Um contrato de 3 anos. Quanto vai dar isso aí? Eu acho que mais ou menos aqui, pelas minhas contas por cima, se Sérgio Ramos ficar no Corinthians 3 anos, vai ultrapassar aqui mais de 100 milhões de reais nesse período do contrato dele, que são 3 anos. Então, é um jogador muito caro. E hoje o Corinthians tem uma dívida, tem um déficit de mais de 2 bilhões. Se a patrocinadora Master, Esporte da Sorte, não chegar, não ajudar, o Corinthians não tem condições de angariar um jogador com um salário tão alto desse. Mas a Esporte da Sorte prometeu um galáctico. Aí eu não sei se esse galáctico é para defesa, é para lateral, é para ataque, não sei. Porque o Corinthians, além de estar buscando zagueiro, o Corinthians precisa entender que precisa de 2 laterais. Nossos laterais são fraquíssimos. Fagner, em final de carreira. Mateuzinho, tecnicamente é fraco. Hugo, tecnicamente é fraco. E um time do Corinthians que quer montar um time extremamente qualificado para ser campeão nacional, ou de um Brasileirão, ou de uma Copa do Brasil, não pode, ou de uma Libertadores, que o Corinthians tem chance real de se classificar para Libertadores, não pode ter 2 laterais como nós temos hoje. Jamais. Acho que no gol o Corinthians está extremamente bem servido. Por quê? Hugo Souza é um excelente goleiro. Tem técnica, tem agilidade, tem estatura. É um cara que assim, chegou e assumiu aí a vaga de um ídolo que é o Cássio. Mas ele não gosta nem de ser comparado, porque o Cássio tem uma história no Corinthians gigantesca, ganhou tudo no Corinthians. Hoje é um dos maiores ídolos, se não é o maior, né? E o Hugo Souza quer fazer o seu trabalho independente. E ele tá certo, cada um no seu momento, cada um na sua vez. Mas que ele tem capacidade, tem de se tornar um grande ídolo no Corinthians e ser um goleiro que vai para a seleção, nos dá muita alegria. Porém, o Corinthians ainda não fechou a contratação, porque o Flamengo quer algumas garantias. E agora surgiu um banco que ainda não foi revelado o nome, para ajudar o Corinthians nessa contratação. E o Timão tem até dia 30 de novembro para fechar com o goleiro. Se não fechar, vai ficar mais difícil. Vai ficar difícil porque o Hugo Souza está crescendo muito e o time lá de fora vai crescer no jogador. E o Corinthians, como está no contrato, o Flamengo vai ter que cumprir. Corinthians, são 4 parcelas de 200 mil euros, né, na contratação do goleiro Hugo Souza, 2 parcelas de 200 mil euros cada em 2025 e 2 parcelas de 200 mil euros em 2026. Então o Corinthians tem que pagar logo o Flamengo, fazer essa contratação e morrer esses boatos, morrer esses burburinhos de internet, porque é um goleiro que, se o Corinthians classificou até na semifinal da Copa do Brasil, se classificou até na semifinal da Sul-Americana, tem que agradecer muito aos goleiros, que depois que chegou o Corinthians cresceu demais. E aí, pessoal, o que vocês acham desses nomes que está sendo citado aí pelo Corinthians para reforçar o time 2025? Tem alguém que vocês aprovam, que vocês desaprovam? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like, deixa a inscrição no vídeo, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.